Olá, eu sou o Matheus, um dos pastores aqui da CB Vida. É muito bom ter você em mais um dos vídeos do nosso projeto do Hangar 365 e hoje nós vamos conversar do Salmo 19 ao Salmo 45. Os Salmos 19 ao 45 são uma coleção muito diversificada de expressões de fé, devoção, súplica e louvor a Deus. Esses salmos abrangem diversos temas e emoções, refletindo expressões do povo de Deus ao longo de toda a sua jornada, de toda a sua peregrinação. Nesses capítulos de hoje, nós vamos expor e podemos também perceber algumas experiências e expressões de fé de cada uma dessas pessoas que escreveram esses belíssimos salmos, esses poemas. E também, ao longo dos séculos, cada um desses salmos foram fornecendo inspiração e conforto para leitores de todas as eras. Eu tenho certeza que você tem algum salmo que toca especificamente aí no seu coração. Se você puder colocar aí nos comentários qual é o salmo seu preferido ou qual é o salmo que Deus fala de maneira diferente ao seu coração, coloca aí para a gente também saber. Então, nessa sequência, o Salmo 19 é o primeiro que nós vamos conversar hoje aqui. Talvez ele seja um dos mais belos poemas, para mim é o mais belo que eu já vi, de alguém retratando o seu amor pela palavra de Deus. O autor aqui relata essa perfeição que a palavra de Deus tem, retrata a veracidade dos testemunhos que aqui são ofertados e descritos. Ele fala também sobre essa capacidade da palavra trazer luz para os nossos caminhos e para os nossos corações e como as diretrizes são desejáveis para aqueles que amam ao Senhor. E esse salmo, ele termina com um desejo, com uma oração. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Eu creio que esse desejo e essa oração devem ser os nossos também. Que nós possamos encontrar nas palavras de Deus, nas palavras de Jesus, essa paixão e esse desejo de viver os planos de Deus para as nossas histórias. Que nós sejamos inundados por uma fome e vontade de conhecer cada vez mais a Jesus Cristo. Do Salmo 20 até o Salmo 24, nós vemos alguns relatos do chamado à fidelidade e do cuidado de Deus para com a vida do seu povo. E aqui nós temos talvez o salmo mais conhecido de toda a história, o Salmo 23. E eu leio o Salmo 23 de uma forma progressiva da história e da vida de Davi. No começo, ele conhece a Deus, o Deus de seu pai, e ele vive diante de pastos verdejantes e águas tranquilas. Nós precisamos lembrar que Davi era um pastor de ovelhas. Ele vivia nesse contexto de pastos verdejantes e águas tranquilas. Isso talvez remonte então realmente à sua infância, à sua adolescência. O vale de sombras e de morte tem ligação direta com os riscos que ele viveu, as tentativas de morte e assassinato e lutas pelas quais ele passou toda a sua trajetória. Ele fala também sobre uma mesa de inimigos e ele viu inimigos de perto, inclusive dentro da sua própria casa. Pessoas íntimas de sua vida se tornaram inimigos e tentaram matá-lo. Mas a bondade e a fidelidade de Deus perseguiram e acompanharam a vida de Davi durante toda a sua trajetória. Com certeza, esse salmo tem muito a acrescentar e gerar reflexões sobre a nossa jornada. Eu sempre leio o Salmo 23 e cada vez que eu leio, Deus fala algo de novo na minha vida. Dos Salmos 24 até o Salmo 41, muitos desses foram escritos em diferentes períodos da história de Israel, abrangendo desde o período dos patriarcas, passando pelos reinados de Davi, de Salomão, até os períodos de opressão e de exílio que o povo viveu. E durante todo esse tempo, o povo de Israel enfrentou diversos desafios, batalhas, conflitos com nações vizinhas, guerras, perseguição interna, apostasia e também o próprio exílio. E um salmo que retrata muito desses conflitos é o Salmo 34. E todos nós aqui, em certa medida, temos temores e receios. E isso é natural do nosso coração, da nossa vida após a queda, o pecado. Às vezes, esses sentimentos, esses temores, eles são legítimos frente às tribulações, às lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia.
Outras vezes esses temores eles são hipotéticos, são apenas preocupações, não de fato se concretizaram. Todavia, o que importa é para nós aqui ficar a reflexão de como nos livramos desses temores que às vezes assolam os nossos corações. E o Salmo 34 nos dá essa resposta. Ao que tudo indica, esse salmo ele foi escrito quando Davi se fingiu de louco diante da presença do rei Abimeleque para que ele não fosse morto. E nele, Davi nos ensina o que fazer quando nós estamos passando por esses momentos de temores. E a primeira atitude a se fazer é buscar ao Senhor. E olha o que o versículo 4 vai dizer para nós desse salmo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Coloca isso no seu coração. Deus é o nosso refúgio. Por isso nós devemos buscar sempre a sua presença em oração quando nós enfrentamos momentos de lutas. Se você está enfrentando lutas agora, nesse momento, e claro, vivendo momentos de temor, então busque a Deus, confie em Deus, em oração o busque, pois Ele vai trazer paz ao seu coração, Ele lhe dará sabedoria e com certeza te direcionará para o livramento. E o socorro virá no momento oportuno. Creia nisso. Durante os reinados de Davi e de Salomão, houve um período de grande prosperidade e de expansão de Israel, e muitos desses salmos aqui podem ter sido escritos diante desse contexto. Davi, em particular, ele é associado à maioria dos salmos, e ele expressa de uma forma belíssima adoração, louvor, súplica e confiança em Deus. E em sua maioria, ele tem essa contraposição entre as coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus. E alguns desses salmos, eles falam muito categoricamente sobre a importância de confiar em Deus e não em coisas terrenas e nos lembram constantemente de não temer, pois Deus sempre estaria conosco. E um desses salmos que remontam essa confiança de Davi em Deus é o Salmo 40. É muito belo a forma como Davi expressa essa confiança em Deus, sobre essa esperança que ele encontra na presença de Deus e a confiança, a alegria de poder contar com um ser que jamais falhará diante das suas promessas. Algo importante é ressaltar aqui que a confiança para Davi tem pouca ligação com a crença. O que eu quero dizer com isso? Tem pouco a ver com apenas acreditar em coisas sobre Deus. A confiança para Davi, e está muito claro aqui nesses salmos, é que ela é gerada pelo conhecimento daqueles que se relacionam e daqueles que buscam a Deus. Essa confiança, ela não é fruto de algo que eu acredito, é fruto de algo que eu vejo, que eu me relaciono com Deus. E porque conheço a Deus, eu confio em Deus. E algo que a confiança gera nos nossos corações é gratidão. Algo que você vai ver sempre na vida de homens e mulheres de Deus é a gratidão. Davi, ao longo da sua história, mesmo nós vamos vendo tempos de lutas, pessoas que ao seu redor tentaram matar, você nunca vai ver o coração de Davi ingrato, um coração incapaz de ver o cuidado de Deus. Muito pelo contrário, aqui nós vamos vendo que as maravilhas de Deus o cercam, mesmo diante das lutas. E qual é o resultado disso, de alguém que consegue enxergar e encontrar as maravilhas de Deus ao seu redor? O resultado é que essa pessoa ela consegue contar as centenas de bênçãos que estão ao seu lugar. E qual é o resultado de alguém que se sente abençoado, de alguém que de fato é abençoado por Deus? É proclamar as boas novas de justiça e paz daquele que é o libertador do reino de Israel. E para finalizar esse vídeo de hoje, chegamos ao último salmo, ao Salmo 45. E o Salmo 45, eu posso dizer que ele é único. Você provavelmente não vai encontrar outro com semelhanças igual a este. O Salmo 45 é um salmo real, é uma canção de casamento real, que celebra, de fato, um casamento humano de uma forma tão grandiosa que os autores do Novo Testamento aplicaram esse salmo ao grande Rei Jesus. Como diversos outros salmos, ele não só retrata a alegria de ter um casamento humano, mas também como descreve profeticamente esse casamento, o reino profético que Jesus viria instaurar aqui nessa terra.
Este salmo ele foi composto pelos filhos de Corá e tem uma natureza lírica. Talvez seja um pouco difícil para nós entendermos como são as rimas, as poesias judaicas, mas é um belíssimo salmo. E esse salmo ele contém diversos elementos de admiração, de reverência, de celebração e destaca muito claro essa majestade e virtude de um rei que seria o representante de Deus aqui nessa terra. Esse salmo ele serve como uma fonte de inspiração para todos nós, de uma meditação sobre temas como o amor divino, santidade, a relação entre nós e Deus para com o seu povo. Nós devemos olhar para esse casamento entre nós e Jesus e ver a alegria e o amor que transbordam dele sobre as nossas vidas da parte de Deus. Por fim, o estilo de vida dos cristãos e o seu contato íntimo com Jesus deveriam ser, a exemplo desse salmo, uma viva e linda, bela canção de amor. Eu espero que você tenha sido abençoado por esse vídeo e eu te espero no encontro aqui neste canal com os próximos salmos que nós iremos ler.